Eu acho que para mim a escolha da história ela veio de certa maneira pela via lúdica. Eu acho que eu gostava de ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que eu era fissurado quando eu era jovem, e também gostava de diversos filmes e jogos, esse tipo de coisa. E eu acho que curiosamente foi pela via lúdica que eu comecei a me interessar e comecei a ter mais curiosidade pelo estudo da história. Né? E aí comecei de fato a buscar aqui e ali um livro, conversar com os professores que eu tinha na escola, e a partir de então eu decidi pela história lá, enfim, muito novo, né? Uns 17 anos. Eu fiz toda a formação aqui na FEFELESH, aqui no Departamento de História da USP. Então fiz a minha graduação, fiz o meu doutorado aqui e eu escolhi, desde também muito jovem, ali 2008, quando eu fiz a minha iniciação científica, a área de História Moderna. Né? E eu consigo me lembrar muito bem quando que eu me encantei pela História Moderna, que foi precisamente quando eu li a obra do Burckhardt, de Jacob Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália. Em seguida, eu li o Renascimento e Renascimentos do Panofsky, que são textos que eu também uso na minha disciplina hoje, enfim, não teria como não usar. E eu lembro que essas duas leituras me deixaram absolutamente encantado e com vontade de pesquisar, né, pela história moderna. Enfim, lembro também da leitura do texto do Lutero, A Liberdade do Cristão. Então, algumas leituras que eu fiz no curso de História Moderna aqui na FEFELESH do professor Modesto Florenzano, que depois acabou sendo meu orientador, foram as leituras que me levaram para a área de História Moderna. Eu já tinha uma certa predisposição, já gostava desse tema, enfim, desde os tempos da escola, etc. Mas, de fato, eu acho que essas leituras me levaram, enfim, e estou nelas até hoje. É sempre muito difícil, né, a gente montar um curso de graduação, porque nós, como professores, pesquisadores, a gente tem aquela preocupação de, bom, passar textos clássicos para que os alunos conheçam os fundamentos da nossa área, mas também passar textos mais recentes para que eles se interem dos debates e para que eles não achem que para um pesquisador seja suficiente esses textos mais antigos. Então a gente quer buscar esse equilíbrio e também a gente busca, no máximo que a gente consegue dentro do espaço da sala de aula, apresentar fontes primárias, né? Então, no meu curso, eu busco o máximo que eu consigo equilibrar fontes primárias, textos clássicos e textos recentes. Às vezes eu deixo os clássicos como leitura obrigatória, os textos recentes para seminários, as fontes para discussão, isso eu vario um pouco conforme o semestre, né? E busco nesse meu curso, também nessa tentativa de equilibrar essas áreas, falar um pouco dos diversos assuntos que eu sei que os alunos e alunas, como professores e professoras, vão encarar em sala de aula. Então, ensinando história moderna, eu acho que é preciso falar algo sobre o assim chamado Renascimento, pelo menos discutir essa categoria, né, que é uma categoria que tem, enfim, diversos debates sobre ela, a assim chamada Reforma Protestante, o assim chamado Estado absolutista, o assim chamado a Era das Luzes, o Iluminismo, a Revolução Francesa. Então, tento passar por esses grandes temas e, pelo menos, uma abordagem, uma passada para que o aluno conheça os grandes debates que existem, os grandes problemas que perpassam as discussões desses temas. E além disso, claro, apesar de eu tentar fazer um recorte geral e passar por grandes temas, evidentemente a gente faz as nossas escolhas. Né? Então, eu, como historiador, trabalho no campo da história intelectual. Né? Essa é a discussão privilegiada. Eu, no meu doutorado, trabalhei com Thomas Paine, analisei os panfletos dele na Revolução Francesa. E essa, enfim, esse é o que vai aparecer, talvez, o que vai se destacar mais nos cursos. Discussões propriamente de história intelectual, numa chave contextualista, né, que é de fato a chave que eu abordo, embora, enfim, reconheça algumas críticas ao contextualismo e alguns dos seus limites. Nas optativas, bom, eu costumo dar duas optativas com temas distintos, né? Ou três optativas, na verdade. Na verdade, eu tenho montadas três optativas fundamentais. Uma optativa é uma optativa ligada mesmo à história intelectual. E eu costumo, nessa optativa, fazer uma história da história intelectual. Então, começar lá com Arthur Lovejoy, A Grande Cadeia do Ser, que inaugura o campo da história das ideias, enfim, tem o Journal de História das Ideias. Passo, assim, por autores como Léo Strauss, por esses autores ali do começo do século, que são importantes, né? Obviamente por Quentin Skinner, por John Pocock, pela tradição contextualista. E termino, enfim, buscando também autores recentes, né? Buscando também dialogar com a história intelectual latino-americana, por exemplo, né? Temos o Elias Pauty, né? Que é um autor muito importante também na discussão de história intelectual entre nós. E então há um primeiro curso que eu costumo ministrar é esse. Eu tento pensar um pouco a história da história intelectual,
um curso de teoria e metodologia, né? E que também me ajuda a pensar os próprios métodos, enfim. Outro curso que eu costumo ministrar é um curso voltado justamente ao iluminismo e à história intelectual da Revolução Francesa. Né? E aí, por exemplo, menos preocupado em contar a história da Revolução Francesa ou a historiografia da Revolução Francesa, e mais preocupado em contar a história da Revolução Francesa do ponto de vista dos debates que se processaram sobre ela. Então, evidentemente, passa nessa optativa o debate entre Thomas Paine e Edmund Burke sobre a Revolução Francesa, a participação da Mary Wollstonecraft, que é fundamental também nesse debate, as próprias produções dos revolucionários franceses e as discussões, enfim, sobre o iluminismo em perspectiva global, como a gente busca trabalhar nos dias de hoje. Então, uma optativa mais voltada à história intelectual, uma outra mais conectada mesmo com a minha pesquisa sobre iluminismos e Revolução Francesa, e também gosto de dar uma optativa já ligada a um outro aspecto da minha prática como historiador, que é uma optativa sobre história pública e divulgação científica. Né? E aí é, de fato, uma optativa para refletir sobre a divulgação científica como um todo, num primeiro momento, depois sobre a ideia de história pública, né? Que, assim, como campo com esse nome, né? A história pública é bastante recente, vem dos anos 70, com um texto do Robert Kelley, com os trabalhos, enfim, na Universidade de Santa Bárbara. E é interessante, né? Porque a história pública surge lá nos Estados Unidos como campo no momento de desemprego, na época neoliberal, enfim. Então eu tento entender um pouco a própria história da história pública e refletir sobre a história pública em suas variadas dimensões. Né? A divulgação científica, mas também o trabalho em museus, com monumentos, contra monumentos, guias turísticos, viagens históricas, enfim. Tentar trabalhar nessas várias dimensões, até para que os alunos e alunas reflitam também sobre outras possibilidades de atuação do trabalho do historiador, para além daqueles mais tradicionais. Né? Então, são essas três optativas que eu gosto, que eu costumo ministrar. Bom, nesse momento, eu estou escrevendo um artigo, estou há bastante tempo escrevendo esse artigo, eu preciso terminar, inclusive, com um artigo sobre historiografia do assim chamado terror da Revolução Francesa, porque o terror, ele não durante a Revolução Francesa, não se falava num período do terror. Inclusive, um dos últimos discursos do Robespierre é contra o sistema do terror. Né? Então, enfim, a ideia do terror ela é construída pós-Revolução Francesa. E a minha hipótese que eu tenho trabalhado é que é uma dupla construção. Alguns autores vão trazer a ideia do terror como um sistema, né? E outros autores vão trazer a ideia do terror como um período. E eu acredito que a historiografia, e tanto a historiografia à esquerda quanto a historiografia à direita, né, tanto os assim chamados historiadores jacobinos ou jacobinos marxistas, quanto os revisionistas, ambos trabalharam com essa ideia do terror como sistema e como período. E que o movimento hoje, me parece, né, é isso que eu tento desenvolver nessa atual pesquisa, é sair um pouco dessa perspectiva. Então, por exemplo, alguns orientandos meus, inclusive aqui já na FIFELESH, têm trabalhado com a própria construção da ideia de terror. Então, qual é o papel do Abad de Barruela nessa construção? Qual é o papel de tal historiografia? Qual o papel da historiografia inglesa, né, que tem um lugar? E tudo isso a gente vê, é muito legal, né? No filme que saiu ano passado, sobre Napoleão, a primeira cena da Maria Antonieta, etc. Essas construções extrapolam o âmbito historiográfico. Elas estão também na indústria cultural, por exemplo. Então, tenho desenvolvido um pouco essa pesquisa nesse momento.